Capítulo 16, no posto de socorro. Bom, quando eles chegaram lá, André ficou deslumbrado pelo tamanho do castelo, uma construção soberba, segundo ele. E ele disse: cercavam-na pesados muros numa extensão que os meus olhos não conseguiam abranger. Imagina o tamanho da construção. E era um posto de socorro. Bom, chegaram bem perto da construção e Aniceto fez mover quase que imperceptível campainha. E aí ela estava disfarçada na muralha. Claro, aqueles muros bem grandes, a gente se lembra, né, do filme Nosso Lar. Tinha a campainha disfarçada ali para ninguém ficar entrando, tocando, incomodando, enfim. Aí o André concluiu que se o Aniceto tivesse sozinho, ele teria entrado facilmente. Mas como ele estava acompanhado dos dois, ele se diminuiu, como igualar-se a nós, disse ele. Quis igualar-se a nós e tocou a campainha, porque pela superioridade moral que ele tinha, ele nem precisaria. Ele entraria assim facilmente pelo muro. Mas aí, como ele estava acompanhado pelos dois, ele tocou a campainha. Tão bonito, né? Quando o espírito superior se coloca abaixo, assim, se faz de igual, né? Eu acho tão legal. A gente quer se exibir. Quanto mais quer se exibir. E quem é elevado de verdade quer se igualar, não quer se sobrepor. Que bonito isso. Um dia a gente chega lá, gente. Bom, quando eles tocaram a campainha, dois ajudantes, dois servidores abriram a porta. Diz que a porta era enorme, pesadíssima, e ela rodou assim, igual a porta mesmo. E aí eles falaram assim: salve, mensageiros do bem. Aniceto cumprimentou os dois e quando o André olhou para dentro, ele viu, era enorme. Ele disse que tinha vários prédios, tinha jardim, tinha uma coisa mais linda. Diz que tinha um corredor de árvores grandonas, assim, aquele corredor enorme de árvores grandonas e construção que pareciam educandários, então enormes educandários, uns prédios bem lindos, bem grandes e turmas variadas de homens e mulheres muito dedicados aos serviços múltiplos. Então o André disse, parecia que a gente nem estava ali, eles não estavam dando nem bola, de tão interessado que eles estavam nos serviços. Aí ele olhou, mas da porta para lá era uma coisa assim mais pesada, um ambiente tão ruim, e da porta para cá um ambiente tão gostoso, tão bom. O Aniceto disse: reflete a paz dos moradores, o estado mental de quem vive aqui. A mesma coisa na nossa casa. Se a gente pensa muita coisa errada, faz muita fofoca, fala muita coisa, assiste muito jornal, o clima da casa fica pesado. Assim como quando faz oração e se educa para não pensar errado, a casa vai ficando com um ambiente leve. Mesma coisa. Ali ele viu retratado nos jardins, na beleza do lugar e na facilidade que eles tinham de se locomover e de respirar ali dentro. E o Aniceto disse: acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais que vocês ainda não podem perceber. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que a habitam. Ou seja, a natureza é exuberante sempre, só que a gente vai destruindo com a nossa mente. Enquanto a gente ainda tem essa mente poluída, essa mente que violenta os limites, essa mente que ainda produz o mal, a gente ainda vai estragando a natureza. Quando a gente não produzir mais o mal, quando a gente começar a ser mais leves no pensamento, pegar mais leve com as palavras, a natureza ao redor de nós vai ficar mais leve, mais gostosa, melhor de ser vivida. Fica a dica para nós, hein? Aí eles foram recebidos por um casal, o Alfredo e o dedicado administrador desse ponto de socorro, e a Ismália. Só que o André pensou que eles eram um casal de morar juntos, depois ele descobriu que não, que a Ismália tinha vindo visitar ali, e ele ficou com aquela dúvida na cabeça. Só que o André já estava ficando ligado. Cada vez que ele pensava alguma coisa, alguém captava, então ele já parou o pensamento rapidinho. Assim, eles não são casal, então ela não mora aqui, então ele toca sozinho esse empreendimento, né? Tá, enfim. Aí o Alfredo disse: mas que surpresa agradável vocês aqui, há tempos que não recebemos visita e hoje vocês vieram bem quando a Ismália veio me visitar. Bom, enfim,
Daí eles foram convidados a ir lá na sala do administrador. Quando chegaram lá, o André ficou louco com as pinturas, com os quadros que tinham na parede, era um mais lindo que o outro. E ele se encantou num quadro lá de um apóstolo. Aí, olha só, admirado, fixando as paredes de onde pendiam quadros maravilhosos, um dele me chamou a atenção, representando o martírio de São Dimas. E era uma tela linda, onde o apóstolo das Galhas, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo. Cortaram a cabeça dele, sabe? E a tela mostrava isso. Só que a tela, no plano espiritual, ela parece que tem vida. Emanava dali uma energia, só que era energia boa, não da desgraça. A energia do amor com que esse homem viveu aqui na Terra e emanava para quem olhasse. Aí o André ficou tão louco ali com aquela tela, ele não conseguia tirar os olhos. Daí o Alfredo falou, todos que nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação dessa obra soberba. Aí o André disse, sim, o original, ele ficou se lembrando, onde que eu vi esse quadro, Daí ele se lembrou que estava na França, que ele tinha ido visitar o quadro e que ele já tinha gostado desse quadro lá no Panteão em Paris. Aí o Alfredo disse, engana-se, meu amigo, nem todos os quadros são originais na Terra. No caso desse aqui, o artista que foi o que fez a obra no mundo, o Florentino Bonat, acho que é assim que se fala, Florentino Bonatti, ele veio aqui, visitou-nos, ficou encantado com a obra, como ele chamou de um breve sonho, porque quando a gente volta pro corpo, o cara estava encarnado, né? Veio fazer uma visita ali, quando voltou pro corpo, a impressão que ele tinha é que ele tinha tido um sonho. E desse sonho, que ele viu essa tela, ele quis reproduzir aqui, encarnado aqui na Terra, e ele pintou esse quadro. E era esse que o André estava se referindo. Aí o André ficou encantado, né? Meu Deus, então as obras que nós temos lá, desses artistas, essas coisas maravilhosas, são cópia das daqui? E o Alfredo disse, a maioria sim, porque ninguém cria sem visão, é bem legal. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir, claro, né? Da onde que tu vai tirar uma ideia? Até eu fico imaginando esses filmes de desgraça também, esses filmes que mostram essas regiões umbralinas, claro que foi visitinhas que o artista fez, né? Os filmes, as telas, as imagens, claro, é coisas que a pessoa viu lá e traz para cá. Então, olha que legal. Ele disse, reconhece que todas as artes elevadas, sublimes na Terra, são porque traduzem visões gloriosas do homem da luz dos planos superiores. Quando ele vai lá, visita, enxerga, fica alucinado com o que viu, volta e reproduz. Aí ele chama assim, reproduz palidamente, porque não tem como reproduzir do jeito que foi feito lá. Porque tudo depende da energia, né, gente? E lá a energia sublime, de quem já pensa o bem, de quem já quer o bem, de quem quer evoluir, a energia fica muito melhor. Legal, né? Até o próximo capítulo.